aqui é a Carol, sejam bem-vindos à 7ª aula do nosso mini curso. Eu espero que vocês estejam curtindo e aproveitando aí todo esse conteúdo que está sendo disponibilizado para vocês. Para transformar a sua experiência em algo mais completo, eu sugiro que vocês nos sigam lá no Instagram, @missãoalemão. Lá eu abro box de perguntas todos os dias, dou várias dicas, então é legal você acompanhar a gente lá. Entra no nosso canal do Telegram, o link estará aqui na nossa descrição. Então, através dele eu vou disponibilizar toda essa apresentação aqui para você, certo? E para você ter acesso a essa apresentação e conseguir abrir esse PDF, você precisa acessar com a senha. Então, ao final do vídeo, eu revelarei a senha para que você consiga baixar o material. E aqui no YouTube, eu sugiro que você se inscreva no canal para não perder as outras aulas. Comente aqui se você está gostando e quer mais aulas aqui no mini curso. E deixe seu like se você está gostando, curtindo as aulas, ok? Então, vamos ver o que nós vamos aprender hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre estruturas de frases. Esse item aí que deixa a galera maluca quando vai aprender alemão. E ele é essencial para que você consiga falar, porque se você não sabe montar e estruturar as frases aí na sua cabecinha, você não vai conseguir falar as coisas, de maneira correta. Vai ficar sempre uma lacuna, vai ficar um mal entendido. Então, essa aula é uma das que eu julgo das mais importantes aí para você conseguir adiantar aí bem o seu idioma, o seu aprendizado do alemão e vai te ajudar a aprender a falar corretamente também, tanto falar quanto escrever, corretamente, estruturar as coisas bem aí na sua cabeça. Então, a primeira forma aí que eu vou explicar para vocês é como você pode estruturar as frases. Então, eu preciso que você tenha algumas ideias aí na sua cabeça, ok? Agora, de bate pronto, nesse exato momento, isso não vai fazer sentido. Você vai olhar e falar, o quê? Mas, conforme essa aula for desenrolando e você for aprendendo alemão, você vai falar, obrigada, Carol, por ter me dado essas dicas. Bom, uma coisa que você precisa ter em mente antes de qualquer coisa é cada posição. Então, no alemão, as frases, elas têm posições. Então, você vai ouvir as pessoas falarem, a primeira posição, a segunda posição, a terceira posição. Então, essas posições, são as estruturas aí da frase. Então, a posição, e eu vou ver melhor com vocês mais pra frente, mas eu quero que você já entre nesse vídeo entendendo a bendita da posição, a posição não é uma palavra só. A posição, ela pode ser uma ideia, um grupo de palavras aí que não se separam. Então, elas não se separam por quê? Porque elas têm que dar uma ideia. Então, a posição não vai ser só ele, ela, não vai ser só sie, ich, não vai ser só o pronome. Ela pode ser o pronome, ela pode ser um bom dia, guten Morgen, ela pode ser o guten Morgen, ela pode ser um jeden Tag, todos os dias, ela pode ser aí uma ideia mesmo. Então, ela não vai ser uma palavra só, ela pode ser duas, três, uma ideia, uma frase, ela pode ser aí uma ideia concreta, ok? Então, você precisa entender que a frase tem posições e essa posição não é uma única palavra, ok? Tem isso em mente? 90% das vezes o verbo vai ficar na segunda posição. Então, eu preciso que você entenda isso. Isso é muito importante, porque você não pode colocar o verbo onde você quiser. 90% das vezes ele estará na segunda posição. Então, já anota isso em algum lugar, porque é muito importante. E outro item importante é que o sujeito e o complemento vão variar de posição. Então, não é que nem o português, que você sempre vai falar, normalmente, o pronome, ali ele vai ficar na primeira posição. No alemão ele pode inverter. No português também às vezes a gente inverte, mas normalmente a gente tem aquela regrinha do sujeito, verbo, predicado, a gente tem normalmente, segue essa ordem no português. E no alemão não, ele se complementa, ele pode vir pro começo, ele pode mudar de lugar. Ok? Então tenha isso em mente, que isso vai ajudar a clarear muito aí a sua mente. Então agora você vai entender o que é tudo isso que eu tô falando. Eu só quero que você tenha esses itens em mente para que você consiga aprender isso de uma vez por todas. Então, esses 3 itens têm que estar claros para você, tem que estar difundido aí na sua mente. Então, a gente vai ver a primeira estrutura básica que funciona como no português, certo? Que é a estrutura sujeito, verbo, objeto, certo? Então, é a estrutura que a gente utiliza, 90% das vezes, e ela vai dar certo no alemão também.
Então, Carol, tô iniciando, não sei falar alemão, tá? É um idioma pra mim que eu considero complexo e tudo mais, e eu queria formular frases. Então, você pode seguir essa regrinha aqui que é sucesso. Sujeito, verbo e objeto. Então, o sujeito, ele pode ser, né, um pronome, ele pode ser uma pessoa, ele pode ser um animal, ele pode ser, né, um objeto. E ele é responsável por realizar a ação do verbo. Então, o sujeito, né, ele pode ser aí o cachorro, a mulher, ele pode ser o mundo, ele pode ser a garrafinha, ele pode ser a chave, ele pode ser a maquiagem, ele pode ser o coelho, ele pode ser ele, ela, Maria, o José, ele pode ser, né, qualquer um. O sujeito, que nem no português, é o sujeito que a gente aprende quando a gente aprendeu a língua portuguesa, certo? É a mesma coisa, sujeito é o sujeito, ok? Então, você pode utilizar ele aí na primeira posição. Depois o verbo, então o verbo ele vai ficar na segunda posição e ele sempre será conjugado de acordo com o sujeito. Então, supondo que eu estou falando, né, que eu sou, certo? E aí eu quero falar que eu sou e eu preciso conjugar então. Então, o meu sujeito é o ich, sou eu. O meu verbo é o bin, é o verbo ser estar. Então, eu sou, ich bin. Então, eu vou conjugar de acordo com o meu sujeito, certo? Então, eu sou, ich bin. Você é, du bist. Então, olha a conjugação aí. Então, você tem que ter em mente que o verbo precisa ser conjugado de acordo com a pessoa, ok? Isso é muito importante. Então, também os verbos na conjugação normais dele. Então, por exemplo, eu posso, ich kann. Você pode, du kannst. Então, observe essa conjugação aí, que ela é importante e ela tem que ser feita, ok? E depois vem o objeto. E o objeto, ele vai completar aí o sentido do verbo. Então, tem alguns verbos que eles vão pedir um complemento. Então, por exemplo, eu falo pra você, eu posso. Eu posso o quê? Aí eu preciso de um objeto. Eu posso nadar. Ich kann schwimmen. Você pode nadar. Du kannst schwimmen. Você pode nadar. Então, ele vai pedir aí esse objeto, ok? Então, você pode utilizar essa estrutura aí que você utiliza no português, no alemão também, tranquilamente, que é a estrutura mais simples. Então, das Auto ist schnell. O carro é rápido. Então, a gente tem aqui o sujeito das Auto, certo? Que é um objeto. Ist, o verbo sein, é schnell, rápido. Porque se eu falar das Auto ist, o carro é, você vai perguntar o quê? Ele pede um complemento. E esse complemento é o schnell, é o rápido. Então, estrutura, sujeito, verbo, objeto. Trinkt, ele bebe. Ele bebe o quê? Suco. Trinkt Saft. Então, se eu falar trinkt, você vai falar, tá, e o que ele bebe? Saft. Trinkt Saft. Então, olha aqui de novo, o sujeito então é um pronome nesse caso. O verbo trinken, né, que foi conjugado aqui para o pronome ele, trinkt Saft. Ok? Ich gehe ins Kino. Eu vou ao cinema. Ich, pronome, sujeito. Gehe, verbo. Para onde ele vai? Ins Kino. O complemento aqui, o objeto. Mais um exemplo. Das Haus ist groß. Então, sujeito. Das Haus ist é o verbo. Groß, o complemento. Então, você pode utilizar essa estrutura que não tem erro. Ok? Então, Carol, tô bem no começo. Não sei fazer isso muito bem. Tenho dúvidas. Então, utilize essa estrutura que é sucesso. Coloca o pronome, verbo segunda posição e completa o que você quer, ok? Agora, você pode encontrar aí no seu caminho palavras não, frases que não vão seguir essa ordem. E você vai ficar maluco, Carol, o que tá acontecendo? Carol, você falou pra mim, né, que era o sujeito, o verbo e o complemento. E o que aconteceu aqui, Carol? Então, eu estou te orientando já, estou te falando no começo aqui, né, na transparência que no alemão isso pode mudar de acordo com o foco que você quer dar na frase. Então, você é iniciante, você não sabe formular ainda, você utilizar, né, esse contexto, então, sujeito, verbo e complemento, ok, ótimo, faz que não vai ter erro, você vai se sentir confortável. Mas você precisa entender que você vai achar textos, você vai achar pessoas falando com a ordem invertida. Então, você precisa se familiarizar com isso e eu vou te mostrar isso agora. Então,
você precisa entender que a primeira posição, então lembra que eu falei para vocês as posições? Então vamos voltar aqui só para você entender. A primeira posição aqui, ó, ela está sendo ocupada pelo objeto aqui, o carro, certo? Das auto. Então essa aqui é a nossa primeira posição. A segunda posição pelo verbo, então lembra que eu falei? 90% das vezes o verbo está na segunda posição. Então a segunda posição aqui, ó, ist. E aqui a terceira posição é o complemento, schnell, o objeto. Ok? Então, temos as posições. Primeira posição, o pronome é. A segunda posição, o verbo na segunda posição. Frases afirmativas, 100% das vezes o verbo está na segunda posição. Ok? Não me tira o verbo daqui, não me tira esse verbo daqui. Então, né, o verbo na segunda posição e a terceira aí, o complemento. Então, ele segue essa regrinha. E olha aqui, a primeira posição não é uma palavra só, porque olha aqui, das auto, o carro. A gente tem o artigo e tem, né, o carro aqui. Então, a primeira posição não necessariamente é uma palavra só, como aqui, ó, o é. Aqui ela é uma palavra só, mas ela poderia ser duas, ela poderia ser uma ideia, e a gente vai ver isso agora. Então, eu quero que você tenha isso em mente, as posições que ele ocupa, ok? Então, a primeira posição, ela pode ser ocupada pelo sujeito, que nem a gente viu nesse caso, ou pela palavra que você quer enfatizar. Então, tem algum fato ali na frase que você quer enfatizar ele, você quer chamar atenção para ele, então ele vai ficar na primeira posição. Então, logo, a localização, né, tanto do pronome, do sujeito, quanto do complemento, elas podem mudar. Então, o sujeito ele pode estar aqui bonitão na primeira posição, o pronome, enfim, o que você quiser, o nome, pode estar aqui na primeira posição ou ele pode ir para a terceira. E o complemento, enfim, o que você está querendo enfatizar, ele pode estar na terceira posição e ele pode vir para a primeira. Agora, note que o verbo não muda. O verbo, segunda posição. Então, você precisa entender isso. O verbo reina na segunda posição. O que vai variar é esse complemento e esse sujeito, eles podem variar. Então, eles vão variar entre a primeira e a terceira posição. O verbo não sai da segunda. Você precisa entender isso, ok? Senão você vai acabar errando na hora de formular as suas frases. Tá bom, Carol, entendi. Mas eu não ficou claro ainda o que você quer dizer com isso. Então, olha um exemplo para ficar claro para você. Er trinkt jetzt Wasser. Então, ele bebe água agora, jetzt, né? Pode dar o sentido aí do nosso gerúndio também. Ele está bebendo água agora. Ah, um adendo, tá? Já que a gente tá falando sobre isso. Alemão não tem gerúndio, tá bom? O que vai dar esse sentido são essas palavrinhas, o jetzt, o gerade, né? Que dá esse sentido de agora mesmo, nesse exato momento. Então, trinkt jetzt Wasser. Então, ele bebe, ele está bebendo água agora, nesse exato momento. Se eu quero enfatizar o jetzt, se eu quero enfatizar que agora é nesse exato momento que ele está bebendo água, eu posso jogar o jetzt para a primeira posição. Então, trinkt jetzt Wasser, está correto? Então, olha o sujeito aqui na primeira posição, verbo na segunda, trinkt, e aí o complemento da frase, jetzt Wasser. Mas eu posso jogar ele para a primeira posição para enfatizar ele. Eu quero enfatizar que agora que ele está tomando água. Então, jetzt, primeira posição, ele saiu da terceira e veio para a primeira. Aí é que tá, o verbo fica na segunda posição, você não pode tirar o verbo da segunda posição. E aí você coloca o pronome depois, ou sujeito, Wasser. Então, jetzt trinkt Wasser. Então, agora, bebe ele água. Eu sei que se você tentar traduzir ao pé da letra, fica estranho. Mas fica o sentido de agora ele bebe água. Só que no alemão, o verbo fica na segunda posição. Por isso que fica, agora bebe ele água. Por quê, Carol? O alemão é doido? Ai, que idioma difícil. Não, gente, o verbo tem que ficar na segunda posição. Aceita que dói menos. Esse é o tipo de coisa que é assim, aceita que dói menos. No português você pode sambar com o verbo pela frase. No alemão, não. Ok? Mais um exemplo aí. Wir gehen heute ins Kino. Então, nós vamos hoje ao cinema. Wir, primeira posição, né? O sujeito, a gente tá usando um pronome aqui. Gehen, o verbo ir, o verbo gehen, segunda posição. Heute ins Kino, a terceira posição, aí o complemento da frase. E se eu quiser enfatizar o heute, eu tenho que enfatizar que é hoje que a gente vai, tá? Pra pessoa não esquecer. Então, você lembra que a gente vai hoje pro cinema? É hoje, hein? Eu quero enfatizar o hoje. Heute. Heute,
vai para a primeira posição. Gehen, o verbo gehen, segunda posição, não pode tirar o verbo da segunda posição. Wir ins Kino, então hoje nós vamos ao cinema, ok? Só que no alemão o verbo fica na segunda posição, então fica hoje vamos nós ao cinema, ok? Então não tenta traduzir ao pé da letra que você vai se chatear um pouco, realmente. Tenta mentalizar que o verbo fica na segunda posição. Que se você internalizar isso, você não erra mais, ok? Então, qual que é o verbo aqui da frase? Olha lá no Dictilio que eu passei pra vocês, olha lá no dicionário. Qual que é o verbo? Ele tá numa frase afirmativa, segunda posição, ok? Não tem erro. Mais um exemplo, ich renne jeden Tag. Então, eu corro todos os dias. Eu quero enfatizar que eu corro todos os dias. Então, eu, né, primeira posição, ich, o pronome, renne, o verbo correr, jeden Tag, então eu corro todos os dias. Tá, só que eu quero enfatizar que é todo dia mesmo. Eu preciso que as pessoas entendam, gente, é todo dia mesmo, não fale um dia, entendeu? Eu quero enfatizar esse todo dia, ok? Pra pessoa, ó, é todo dia mesmo, eu tô em forma. Então, jeden Tag, todo dia, renne ich, todo dia eu corro, todo dia corro eu, né? Se você traduzir ao pé da letra, mas é todo dia eu corro, ok? E por que fica, né, traduzindo ao pé da letra esse corro eu? Porque o verbo tem que ficar na segunda posição. Eu vou repetir isso nesse vídeo umas 1000 vezes, porque vocês têm que entender isso, ok? Então, essa é a estrutura que você tem que usar para formular frases, ok? Então, por isso que acontece essas modificações aí, tá? Não é nada errado. Você vai encontrar isso, ok? Carol, eu tô no começo, eu ainda não me sinto confortável de fazer. Então, usa a formulação comum, que é o pronome na primeira posição, sujeito na primeira posição, verbo na segunda e o complemento. Mas saiba que você pode encontrar essas inversões aí e não está errado, ok? Mantendo o verbo na segunda posição, está ok. Bom, aí, o que acontece, né? Que você falou, Carol, das posições, eu entendi as posições, Carol. E aí aparecem algumas frases com interjeições, cumprimentos, tudo mais. E aí você fala, oxe, o que aconteceu aqui? Né? Então, você precisa entender mais uma coisa que vai ser uma luz quando você estiver estudando, formulando as suas frases, ok? Uma coisa que ninguém te conta aí, poucas pessoas, poucos professores trabalham isso. Bom, as interjeições e comprimentos não contam posição. Então, você pode ver frases assim: Guten Morgen, heute gehen wir ins Kino. Bom dia, hoje nós vamos ao cinema. Aí você fala, Carol, o verbo não tem que ficar na segunda posição? Mas aqui, ó, ele tá na terceira, Carol, tá errado. Não. Tudo que tá antes da vírgula não conta posição. Ok? Tem a vírgula, tudo que tá antes da vírgula não conta posição. Então, o Guten Morgen, ele não tem posição, ok? Ele não está contando uma posição. A partir da vírgula, então, a partir aí do heute, então, heute tá na primeira posição, estou enfatizando o que é hoje. Heute, gehen, o verbo ir, gehen wir ins Kino, ok? Então, hoje, né, nós vamos ao cinema, ok? Pode ter também, né, um Entschuldigung, me desculpe. Ou Entschuldigung pode ser com licença também, né? Entschuldigung, heute gehen wir ins Kino. Então, você quer enfatizar de novo o heute, hoje. Hoje nós vamos ao cinema. Você pode também, lembrando que o que está antes da vírgula não conta posição. Então, o Entschuldigung não conta posição. Danke, ich renne jeden Tag. Obrigado, eu corro todos os dias. Ou você poderia falar, Danke, jeden Tag renne ich. Então, você quer enfatizar que é todo dia que você corre? Então, alguém te elogiou, fala, nossa, você tá super em forma. Você pode falar, Danke, ich renne jeden Tag. Oder, Danke, jeden Tag renne ich. Então, esse Danke não conta posição, ok? Tudo que está antes da vírgula não conta posição. Conta o que está a partir, né, da vírgula. Então, o ich aqui está, sim, na primeira posição, o renne segunda e aqui o complemento na terceira. E eles podem, sim, mudar de lugar, como vocês viram. Então, pode ser jeden Tag renne ich, que está correto. Ok? Tá, Carol, entendi. Então, o verbo fica na segunda posição, isso tá claro pra mim, as posições estão claras pra mim, tá tudo claro.
E se eu faço uma pergunta, Carol? E se eu tenho aí uma V-Fragen, certo? Então, se eu quero perguntar, né, como você se chama, onde você mora, tudo mais, como que funcionam as posições? Como que eu formulo essas frases? Então, quando você utiliza uma V-Fragen, o verbo continua na segunda posição. Então, se você está fazendo uma pergunta com uma V-Fragen, lembra o que é a V-Fragen? Os pronomes interrogativos, as palavrinhas, né, que a gente utiliza para fazer perguntas. Então, se você está utilizando esses pronomes interrogativos para fazer uma pergunta, então o verbo se mantém na segunda posição. Então, was, pronome interrogativo, ist, olha o verbo na segunda posição, das, a terceira. Então, olha, o verbo aqui não mudou, hein? O verbo está na segunda posição. Quem vai na primeira nesse caso? O was, o pronome interrogativo. Was machst du beruflich? O que você, né, faz profissionalmente? Qual é a sua profissão? Olha o was aqui, pronome interrogativo, primeira posição. O verbo na segunda, o seu pronome veio para a terceira, depois o seu complemento. Então, você precisa entender essa estrutura. Se você está utilizando um pronome interrogativo para fazer uma pergunta, o verbo vai vir sempre na segunda posição e o seu pronome aí vai vir na terceira, ok? Por isso que é essa estrutura. O verbo precisa ficar na segunda posição. O pronome interrogativo na primeira. Anota isso. Was essen Sie heute? Então, o que você come hoje, né? O que você vai comer hoje? Was essen Sie heute? Olha o verbo, segunda posição. O pronome interrogativo na primeira e aqui o pronome pessoal na terceira. Woher kommen Sie? Lembra que a gente viu essa pergunta várias vezes também? De onde você vem? Woher, pronome interrogativo, primeira posição. Verbo kommen, segunda posição. E o Sie, pronome pessoal, terceira posição. Ok? Então, tenha isso em mente. Mas, como nem tudo são flores, não é mesmo? Aqui nós temos uma exceção. Então, atenção. Imagine luzes piscando aqui para todo lado. Atenção! Quando você for fazer perguntas de sim ou não, quando você for utilizar o verbo para fazer uma pergunta, nesse caso, especificamente nesse caso, o verbo sai da segunda posição e vai para a primeira, ok? Então, nesse caso, o verbo vai para a primeira posição. Então, lembra quando você pergunta para a pessoa, haben Sie Kinder? Então, aquelas perguntas de sim ou não, que você usa o verbo para fazer a pergunta. E a resposta, se a resposta for um sim ou não, já tá de bom tamanho, tá super entendido, ficou super claro para a pessoa. Então, haben Sie Kinder? Você tem, né, filhos, você tem crianças? Olha o verbo na primeira posição aqui. Nesse caso, ele vem para a primeira. Hast du Zeit? Você tem tempo? Sprechen Sie Deutsch? Você fala alemão? Então, olha que nesses casos, apenas nesses casos, das Ja, Nein, Fragen, o verbo vem para a primeira posição. Ok? Então, isso precisa ficar claro. Qualquer coisa, volta na aula de Ja, Nein, Fragen, né? E anota isso, né? Que de todas as vezes, tudo que a gente falou aqui de estruturação de frases, essa é a primeira vez que você vê o verbo na primeira posição. Tá? Ela é uma das únicas vezes aí que o verbo vai se deslocar, ok? Então, coloca o verbo na segunda posição que você não erra. 90% das vezes ele vai estar na segunda posição, ok? Mas lembre-se, né, dessa exceção, desse caso, que ele vai ir para a primeira porque você está utilizando o verbo para fazer uma pergunta. Ok, Carol, e quando eu tenho dois verbos em uma frase, o que eu faço? Então, quando você tem dois verbos em uma frase, adivinha onde ele vai ficar? Adivinha. Se você adivinhar, você é muito esperto. Olha onde ele vai ficar. Então, se eu tenho dois, um deles vai ficar na segunda posição e ele vai ser conjugado conforme o pronome. E o segundo, Carol, o que vai acontecer com ele? O segundo, ele vai lá pro final da frase. Vai ser tacado lá pro final, ser jogado lá pro final da frase. E lá, ele não vai ser conjugado. Esse último verbo, ele vai ficar no infinitivo, que é a sua forma aí que fica no dicionário mesmo. Ok? Então, vamos exemplificar. Então, ich will etwas essen. Então, eu quero comer algo. Então, eu quero comer. Certo? Então, o ich tá na primeira posição, porque ele é o seu pronome, ele é o seu sujeito.
O will é o primeiro verbo, ele tá na segunda posição, conjugado conforme o sujeito, certo? Etwas, então é o meu complemento aí no meio da frase. Essen, então eu poderia ter o complemento que eu quiser. Ich will etwas sehr gut, sehr schmeckt, sehr nananã. Essen, eu poderia ter o complemento que eu quisesse aí no meio. O segundo verbo é pro final, tá? Você poderia ter a maior frase do universo. Aí eu quero comer macarrão com batata, arroz, nananana. E o essen, ele é pro final, ok? E aí eu quero que você observe a questão da conjugação do segundo verbo. Olha aqui, o verbo que foi para a segunda posição. Então, do willst, então olha o verbo que foi para a segunda posição, o primeiro verbo, ele vai ser conjugado sempre conforme aí o pronome etwas, essen. E o último verbo, né, o segundo verbo vai lá para o final, não importa o que aconteça. Então, aqui tem um exemplo, né, para você ver aí que realmente pode ter o complemento que for, ele vai para o final. Então, ich kann, então eu posso, então o primeiro verbo aqui está na segunda posição, conjugado conforme aí o seu pronome ich kann, du kannst, ok? Então, não importa aí o pronome que tiver aí, você tem que conjugar ele certinho. Então, ich kann wirklich sehr, sehr, sehr gut schwimmen. Você pode ter o que você quiser. Ich kann sehr gut schwimmen. O schwimmen vai pro final. Ich kann wirklich heute in einem Schwimmbad sehr gut schwimmen. O schwimmen vai pro final e ele vai sem conjugar. E o segundo exemplo, du kannst sehr gut schwimmen, para você observar aqui a conjugação, ok? A segunda posição, o verbo aqui da segunda posição é conjugado conforme aí o seu sujeito, ok? Então, tenha isso em mente. Você tem dois verbos, um fica na segunda posição, né? Que os verbos ficam 90% das vezes na segunda posição, e o outro, o segundo verbo, vai lá pro final, ok? Tenha isso em mente, anota isso em algum lugar e tenta praticar. Ok? Então, se você gostou dessa aula, deixe seu like, comenta aqui se você quer mais aulas para esse nosso mini curso. Inscreve no canal para você não perder mais nenhum conteúdo, para você não perder nada que a gente lançar aqui. Se inscreve para você ajudar a gente também a chegar a mais pessoas, deixando o seu like também. Entra no nosso Telegram, lá a gente tem, né, um espaço aberto para que você converse comigo, você tenha um contato mais próximo comigo e receba todas as dicas que eu passo para vocês. Lá no canal do Telegram, que está aqui na descrição, você vai ter acesso a essa apresentação, ok? E a senha dessa apresentação é frases, ok? Essa é a senha, frases, no plural. Entra também lá no nosso Facebook, que também tem um conteúdo bem legal para vocês. Ok? Vielen Dank, tschüss, bis dann!